Como se chama? Acácio José Araújo. Em que ano é que nasceu? 1944. Há 70 anos. Vai fazer 71. Em que terra nasceu? Pinhal do Norte, do Conselho de Carreira de Anciães. Em que ano casou? Casei em 75. 1975. Tem filhos? Tenho 2. Um rapaz e uma rapariga. E tenho uma neta. Qual é a sua profissão? O que fazia? O que eu fazia? Comecei a ajudar os pais na agricultura. Foi aí que cresci. Depois aprendi a arte de mecânico, torneiro e um pouco de tudo. Ainda estudei um curso técnico mecânico, depois não cheguei a acabar. E hoje sou industrial, panificação. Lembra-se da primeira vez que utilizou o comboio? Lembro muito bem. Tinha alguns 5 anos, estava a chover. Com certeza ainda vim ao colo de uma tia e madrinha minha, que era dia de feira em Mirandela. O meu pai trouxe-me a uma minha avó que estava em Carvalhais, em casa de uma senhora muito amiga e nossa ainda parente. E eu, como mais pequeno, a minha avó, portanto, tinha muitas saudades, o meu pai trouxe-me. E a recordação que eu tenho de andar no comboio já desci muito bonita, ao longo do rio. Lembro-me de uma cena muito interessante que chamavam-lhe a Fraga das Pombelas, ali por Coçais e Abreiro, que é uma ave que se dá junto ao rio, acho que é uma colóniazita que é aí, próximo do rio, que nunca vi lá do mundo. Uma espécie de pombas, mas mais pequeninas. E lembro-me ver andar as azenhas por aí acima, tocadas com a água. Quer dizer, tudo era um sonho. Parece que ficou em mim como que um sonho. Ainda hoje recordo, parece que foi a viagem mais fascinante da minha vida. Pois foi a primeira vez que andei no comboio. Tinha 5 anos, precisamente. Teve medo de andar de comboio pela primeira vez? Não tive nenhum. Eu senti-me muito feliz. E qual era o ambiente vivido no comboio? Como? O ambiente vivido no comboio. Bom, isso nessa ocasião não me lembro assim muito bem, mas sei que era normal as carruagens repletas de gente e por vezes já não havia assentos que chegassem para bancos, que chegassem para as pessoas. Os bancos eram de madeira, havia 3 classes, primeira classe, segunda classe, terceira classe. E qual eram os destinos das viagens? Os destinos das viagens, através de comboio, tanto se poderia ir para Mirandela e Bragança, como se poderia ir para o Porto, para Lisboa ou para o Brasil. As pessoas que iam para o Brasil, famílias inteiras, iam até Lisboa para embarcar depois Depois mudavam no Douro, no Tua, para o comboio de Douro. Depois no Porto, para o comboio para a linha do Norte, até Lisboa. E depois aí apanhavam o navio para irem para o Brasil ou para a África. De famílias inteiras, por vezes. Lembro-me muito bem. O que se falava dentro do comboio? Quais eram os assuntos? Fala-se tudo, com certeza. Até se namorava. Quantas vezes? Cantavam músicas? Olha, já cantei no comboio. Por sinal. E o meu irmão a tocar viola e eu a cantar. Quando era rapaz novo, mas já era homem, não é? Pronto, era engraçado. Lembra-se dos apiadeiros e em quais é que entravam mais pessoas? Bom, onde entravam mais pessoas não me lembro. Lembra-me realmente de todos os apiadeiros. E estações. Havia a primeira estação a seguir ao Tua era Santa Luzia. Antes já havia um apiadeiro, que era o Castanheiro. Eu não quero mentir, não sei se é Castanheiro ou Tralhariz ou se há 2. Aí agora não me lembro. Depois já a estação de Santa Luzia. São Lourenço. O apiadeiro do Tralhão, onde entrava também gente. A estação de Brunheda, para além da estação, cruzavam os comboios. Havia 2 vias em que um comboio chegava, esperava que o outro chegasse
em sentido contrário, para depois cada um tomar o seu destino. Ou seja, os comboios que iam para a tua paravam ali. Se chegassem primeiro à espera do outro que vinha da tua primeira dela, cruzavam, não é? Havia as agulhas, chamavam-se as agulhas, que eram os carris que, portanto, manobravam aqueles carris, e assim o comboio virava para uma linha ou para a outra. Não é? E, portanto, já era uma estação importante. Também nessa estação chegavam as malas do correio. Havia uma condutora das malas, uma senhora, ela e os familiares, que durante muitos anos, todos os dias, até domingos e dias festivos, Natal, etc., levavam as malas ao comboio. Porque vinha uma carruagem que era dos correios, não é? Os CTTs, aonde levavam as malas, e não só, e até transporte de valores, e que para tal por vezes vinha a GNR. Dois homens da GNR a guardar valores, não é? Vinham dos correios e assim. Depois havia Cotsais. Cotsais, era em Cotsais que os comboios a vapor dizia-se tomavam água, ou seja, havia uma torneira especial, assim articulada, que enchia os depósitos da locomotiva de água, que era essa água depois a ferver com o vapor que ia fazer mover as máquinas a vapor, não é? E depois era Abreiro, Ribeirinha, Vilarinho, Caixão, Freixas, a Pedreira das Latadas, Mirandela. Depois para cima até Bragança, são mais ainda, claro. Que produtos eram transportados na altura? Tudo. Desde o azeite a vinho a cereais, trigo e gados, desde bois a ovelhas, muitas vezes aqueles comboios, aqueles vagões já apropriados para bois e etc., com taipais muito altos, para eles não pularem, não é? Transportavam muito gado, muito. Às vezes comboios cheios de gado, porque havia carruagem, havia comboios com 20 e tal vagões. 22 e até 27 vagões. E quando era assim um comboio tão comprido, tão cheio de vagões, havia duas locomotivas, uma à frente e outra ao meio, a puxarem. Compreende? Uma vez, lembra-me, a gente gostava muito, eu gostei sempre dos comboios, ainda hoje adoro os comboios. E então, nós temos terras, enfim, na encosta, próximas do rio Tua e da linha, do comboio, que é a linha de Mirandela, que se chamava, não a linha de Tua, do Vale de Tua, mesmo Mirandela, que o primeiro troço que se fez foi até Mirandela. Foi inaugurado, acho que o rei Dom Carlos, e depois daqui para Bragança mais tarde. Bom, e então nós, que estávamos por perto da linha, às 8 horas mais ou menos da manhã passava um grande comboio de mercadorias. E eu e o meu irmão, ainda rapazitos novos, mas saímos lá buscar assim umas cargas de lenha, tínhamos lá numas terras, abeirámos-nos da linha para ver passar mais de perto o comboio. E fomos surpreendidos, sabe porquê? Portanto, próximo de chegar junto de nós, aí uns 200 metros, partiu-se um eixo e o comboio descarrilou. Foram vários vagões, salvo erro, 2 para o rio, ficaram ali, enfim, afogados no rio, que nem se via, é profundo ali o rio. Morreu um guarda-freios, porque aquelas carruagens eram tantas que em onde havia uma carruagem com travões, o homem, através de sinais, apitos do maquinista, sabia quando devia de prender, ou seja, ajudar a travar, ou aliviar, compreende? Portanto, era tudo assim muito organizado. E morreu um senhor, chamava-se Nadais. E nós vimos esse acidente, eu e o meu irmão. Ficamos assim um bocadinho traumatizados, mas deram-se alguns acidentes, alguns descarrilamentos. Mas a linha andava muito bem cuidada na altura, não é nada do que é agora. Os preços dos bilhetes eram caros? Não. Agora não sei exatamente quanto custaria o preço de um bilhete. As pessoas também tinham todas poucos dinheiro na altura, não é?
mas de qualquer forma não, eram acessíveis. Eram acessíveis. Que tipo de pessoas é que viajavam dentro do comboio? Todas as classes? Todas as classes, muita gente. Muita gente. Claro, como disse, havia também uma carruagem com categoria de primeira, que era mais confortável nos bancos. Os outros eram bancos de madeira. Mas transportava toda a gente. E mais, e o comboio era um veículo não só para transportar pessoas e mercadorias e animais, como também desenvolvimento. Ou seja, as pessoas que viviam próximo do comboio, aldeias ou assim, estavam sempre muito mais atualizadas, porque eram através dos comboios que vinham do Porto, dos Gentes e tal, que contavam histórias e acontecimentos que nem toda a gente, não havia rádios, não havia televisões, e então, através dos comboios, até se calhar muitas vezes no passa-palavra, e até jornais, que era ali que passavam os jornais, as pessoas compravam na tal dita carruagem, sabiam das coisas primeiro que ninguém. Era mesmo uma questão também de desenvolvimento, fazer parte de um certo desenvolvimento e atualização e conhecimentos das pessoas. Sente saudades das viagens? Tenho saudades das viagens. Vejo quando vejo a linha do comboio, dá-me umas saudades imensas. Eu sou um apaixonado pelos comboios. E às feiras de comboio? Às feiras de Mirandela. Uma vez ou outra cheguei a ver, não é? Que festas havia na altura? Festas. Havia no verão festas de algumas aldeias. Lá da padroeira tal ou tal, não é? Dessas ditas aldeias. E havia umas festinhas. Existe uma viagem que tenha mais saudades? Não sei. De todas a que mais saudades foi aquela que eu fiz